Deus, aleluia. Convido os irmãos a ver a Bíblia. Mateus 2, Mateus 3, versículo 1, 2 e 3. Depois vamos dar sequência nos Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. E deixar o Espírito Santo nos usar aí. Amém? Hoje a mensagem é o perigo de perdermos a graça. 3, 1, 2 e 3. Depois Eclesiastes 12, 13 e 14. Depois deixar o Espírito Santo usar e falar. Amém? A palavra diz assim, que a minha versão é a versão do aramaico, então uma outra versão vai estar diferente. Que diz assim: João Batista prepara o caminho. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Isso está lá também no Evangelho de Isaías 40, versículo 3. Aleluia. Eclesiastes 12, 13 e 14. Vou aqui na parte que eu tinha separado com vocês, diz assim: ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos. Para isso que fomos criados. Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Amém? Poder sentar, igreja. Aleluia. Irmãos, a palavra fala lá em 2 Coríntios 12, versículo 9, quando o Senhor diz assim, ó: a minha graça te basta. Então nós temos que ter cuidado para não perdermos a graça do Senhor, porque a cada dia que o Senhor nos dá é graça dele, porque ele diz bem claro: a minha graça te basta. Mas hoje nós vamos falar não só do medo de nós perdermos a graça, mas o arrependimento sincero. Porque em Isaías 40, versículo 3, o Senhor diz assim, que ele é a voz, Isaías falando, que o Senhor é a voz que clama no deserto. E nós temos que nos arrepender verdadeiramente. Se vocês notarem, todos os apóstolos do Velho Testamento, os profetas do Velho Testamento, os apóstolos, a perseguição deles se deu quando eles pregavam o arrependimento do Senhor. Então assim, ó, nós temos que verdadeiramente estarmos preparados e pregar o evangelho do arrependimento. Eclesiastes, lá quando fala no versículo 13 e 14, ali o Senhor está dizendo: ama ao Senhor e obedece aos seus mandamentos. O Senhor julgará tudo, seja o bem ou seja o mal. Todos serão julgados, filhos do Senhor e filhos do mundo. Então, nós temos que ter respeito, nós temos que ter consideração e sabermos que quando nós fizemos um propósito com o Senhor, não temos que barganhar. E tem pessoas que querem barganhar a confiança, ganhar os... ó, Senhor, tu me deve isso. Deus não nos deve nada. Não nos deve nada. Porque o Senhor Jesus, sem nós, continuará sendo Jesus com a gente ou sem a gente. Então nós devemos amar o Senhor Jesus e pregar o verdadeiro arrependimento. O Senhor prefere uma igreja vazia e fechada do que um culto hipócrita.
O Senhor não precisa do nosso culto. Nós é que precisamos da sua graça. Então, assim, nós temos que dar graças ao Senhor em tudo. Porque se nós amanhecermos com vida, é um dia que nós temos vivendo debaixo da graça do Senhor. Então, nós temos que valer aquele dia. Porque sem a graça do Senhor nós não somos nada. E também se nós formos lá em Eclesiastes, no versículo 1, guarda o teu pé ao entrares na casa do Senhor. Então, quando nós entramos na casa do Pai, nós temos que ter temor, nós temos que estar preparado para ouvir, porque é melhor ouvir a palavra do Senhor com temor do que prestar um culto sem temor a Ele. Então nós temos pecando. Então assim eu quero também trazer uma palavra aqui para vocês em Provérbios, que eu quero tocar nesse assunto para a igreja. Provérbios 21, versículo 25. O preguiçoso é aquele que morre desejando, mas nunca põe de fato a mão no trabalho. Os dias se passam e ele desejando mais e mais, tem que trabalhar. Enquanto o justo reparte sem parar o que trabalha. Os sacrifícios do ímpio já são por si absolutamente inaceitáveis, tanto mais quanto oferecidos com má intenções. A testemunha falsa acabará sendo condenada à morte, mas a pessoa que sabe ouvir e se informar poderá falar para sempre. O ímpio foge, finge e é confiante, mas somente o justo permanece firme no caminho do Senhor. Aqui onde é que diz o 28, a testemunha falsa acabará sendo condenada à morte. É que muitas vezes, irmãos, as pessoas colocam a mão por cima de filhos, filhas, estão lá com seus 30, 40, 50 anos. Sabe, eu tenho dinheiro, meu filho vai viver, enquanto eu estiver com saúde, o dinheiro é meu, eu vou sustentar a sua vida, vou pagar as suas contas, vou pagar as suas bebidas, seus cigarros, os seus vícios eu vou pagar porque eu tenho posse. Isso, faz isso, porque depois que você morrer, ele vai vender tudo que tem, quando terminar, não tiver mais nada, ele vai para a rua para se drogar, para viver uma vida desgraçada, porque o mundo não quer nem saber. Então assim, ó, ensina o teu filho a dar valor naquilo que ele está recebendo. Quer ficar até os 50, 60, 70 anos dedicado debaixo do teto do pai e da mãe? Fica, mas respeita e valoriza. Porque, como diz ali, é pecado não querer trabalhar. E é pecado também aquele que acoberta, aquele que fica passando a mão em cima. O pai e a mãe tem que ser autoridade, tem que fazer e valorizar o que ele ganha. Tu tem posse? Amém, que Deus continue te abençoando nas tuas posses. Mas o pobre muitas vezes não tem o que comer e reparte dele para o seu filho, porque aquele abençoado que está ali não quer trabalhar. Ele morre com vontade de trabalhar, mas não trabalha. E muitas vezes esses que estão aí, essas meninices, essas criancinhas, acabam saindo de casa, arrumam uma esposa e acham que ela é a mãe dele. Ela que tem que trabalhar, ela tem que sustentar o abençoado em casa. Então, é uma criança que saiu de casa debaixo da saia da mãe, acaba caindo debaixo da saia da mulher, e muitas vezes esse covarde acaba batendo nela, acaba batendo nos filhos, mas morre com vontade de trabalhar. Mas trabalhar que é bom não. Então assim, pai e mãe, faça com que seu filho dê valor ao prato de comida que ele tem em casa, porque você tem seu salário, não importa se você é rico ou pobre, você teve que adquirir aquilo ali, teve para permanecer, você tem que ser leal, tem que ser fiel, e faça com que o seu filho também seja,
porque a educação ela vem de berço, o respeito vem de berço, é de dentro de casa que na rua reflete o que nós fizemos para os nossos filhos. E eu vejo por aí, muitas vezes, meninice, de homens batendo em mulher, filho batendo em mãe, porque não se dão o respeito. Debaixo da casa, debaixo do teto da casa onde moramos, nós temos que ser pessoas tementes a Deus, e os nossos filhos igual. Nós temos que ensinar o nosso filho no caminho da verdade, para que quando ele crescer, ele for adulto, ele não venha a errar para o caminho do mal, porque o mundo, ele não está nem aí se a pessoa está certa ou está errada. Quanto mais errado a pessoa tiver, melhor é para os filhos do mundo. E já para os filhos do Senhor, ele sabe que se eu fizer errado, eu vou ter que pagar por meus erros. Então, assim, irmãos, todos nós devemos permanecer debaixo da destra do Senhor e procurar ser uma pessoa melhor, respeitador, respeitar as autoridades civis e militares, respeitar as autoridades eclesiásticas, respeitar as famílias, respeitar as pessoas que estão nos seus trabalhos e saber valorizar. Porque no momento que a pessoa não quer trabalhar, se torna preguiçoso e morre desejando trabalhar, qual é o final dela? Com certeza que ela não vai ter um final feliz. E o pai e a mãe que está em casa devem ensinar o seu filho a dar valor no que ele tem dentro de casa. É que muitas vezes as pessoas, que eu falei na ministração passada, muitas vezes as pessoas, para não ter o tempo para os seus filhos, acabam largando o celular na mão, largando o notebook, largando muitas coisas para eles, para não ter tempo. Ei, no momento que nós não tivermos tempo para os nossos filhos, o mundo vai adotá-lo. E daí quando o mundo adota, eles vão ensinar do jeito deles. Então a preguiça é pecado. E quando o Senhor fala lá em Isaías, acho que eu anotei aqui, irmãos, deixa eu ver se aqui eu tinha anotado para mostrar para vocês o quanto que glória a Deus, que eu gosto de mostrar as coisas para os irmãos, para não ficar só na conversa. Aleluia. Daqui, Isaías 43. Ele diz assim, ó, há uma voz que clama, em meio à terra desértica, preparai o caminho para o Senhor, aplanai uma vereda para o nosso Senhor. Então assim, ó, nós devemos preparar o caminho do Senhor, mas que seja verdadeiramente ensinado que é os mandamentos do Senhor. Nós devemos levar o ídolo do Senhor com sabedoria. Não adianta nós pegarmos e só falarmos abobrinha. Muitas vezes as pessoas na igreja querem ouvir palavras doces, não querem ouvir uma repreensão, não querem ouvir uma demonstração, uma exortação. Então assim, ó, se a pessoa está atrás só de mel, que vai procurar um lugar onde é que vende mel. Lá eles têm um melzinho bom, lá tem da colônia, tem aqueles mais natural. Mas dentro da casa do Senhor nós devemos guardar o nosso pé, nós devemos buscar a presença do Senhor e ser temente ao Senhor. Porque o Senhor nos diz, guarda o teu pé ao entrares na casa do Senhor, está lá em Eclesiastes 5:1. Aleluia. Assim como está lá em Marcos 6:7, nós devemos honrar ao Senhor. E nota como o Senhor fala, este povo só me honra de boca. As pessoas não estão mais honrando ao Senhor, não estão mais temendo ao Senhor, a igreja está esfriando, a igreja está indo cada vez assim, caminhando para passos largos para o mundo. Quando nós não tivermos amor pelas vidas, qual o sentido que tem? Muitos estão perdendo suas vidas porque querem saber só das coisas mundanas, não querem pagar o preço, não querem alcançar a mão para o irmão, com tanto preconceito. Se a pessoa está bem vestida, ela trata bem.
ela tem os melhores lugares lá dentro da igreja. Se ela não tem uma roupa boa, fica lá para o fundo. Se a pessoa está dizimando um dízimo alto, ela tem os primeiros lugares, até vir louvar em cima do altar, ela louva sem ser batizada, sem aceitar o Senhor. Quando nós aceitamos o Senhor, nós devemos aceitar de coração, nos arrepender. Note que quando os apóstolos perderam suas vidas, foi porque eles pregaram o arrependimento verdadeiro. João Batista dizia: eu não sou digno de amarrar a sandália do Senhor, aquele que vem depois de mim. E quando o Senhor Jesus chegou, ele falou: este sim, eu batizo com água, esse batiza com o Espírito Santo e com fogo. E hoje nós vivemos debaixo da destra fiel do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele quer saber só os dele é dele, ele não quer repartir com o mundo. Porque o Senhor é claro, ou eu. Não tem nada que adorar dois Senhor. Nós temos que adorar só um. E o Senhor Jesus está lá em cima segurando a mão do Pai. É Ele quem nos dá a porção diária de vida, a graça dele. Tanto é que ele fala: a minha graça te basta. Então está aí o perigo de nós perdermos a graça do Senhor. Vamos parar de ser crente brincalhão, porque crente brincalhão acaba se pegando fogo e está aí. Vai direto para onde? Vai direto para o inferno. Com Deus não se brinca. Todos estão brincando. Aqueles que já brincaram com Deus tiveram um fim triste. Porque Deus é soberano. Deus está lá em cima no seu trono. E o Senhor Jesus está advogando com nós. E quando ele falou assim, eu deixo com vocês o Espírito Santo da verdade. Ele vos fará lembrar do que eu tenho falado. Então nós temos o Espírito Santo como nosso Senhor que nos protege e também como testemunha. Então muitos, o Senhor fala, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E muitos vão chegar naquele dia lá e vão dizer: Senhor, eu fiz tudo isso por ti. A minha igreja estava cheia, eu fiz isso lá na rua, mas eu não te conheço. Que as pessoas estão fazendo as coisas com uma mão e mostrando com a outra. E não é por aí, estão tendo preconceitos. Botem nas suas cabeças, irmãos, igreja. Não existe uma igreja mais poderosa que a outra. Não existe aquele que tem mais unção que o outro. Pastores consagrados ao Senhor, todos eles recebem o dom do Senhor de curar, de abençoar, de buscar ao Senhor. Tanto é que o Senhor coloca os seus anjos na igreja para serem responsáveis por aquele ministério. Depois tem os seus pastores que vão estar debaixo da autoridade dele. Então, irmãos, pastores que são responsáveis, são líderes de outros pastores, ensinam os seus pastores a amar, ensinam os seus pastores a respeitarem as outras casas de oração. Não é só a nossa que é melhor do que a do outro, é eu que tenho mais unção que o outro. Isso é mentira do mundo. Nós temos que ter temor e amor. E sem temor e amor, nós não chegamos até o Espírito Santo. Imagina nós chegarmos de um chiqueiro, como nós não entraríamos? Nós não queremos entrar no chiqueiro, nós não queremos entrar numa casa limpa. Mas tem que ter amor naquela casa limpa. O que a palavra fala? Quando sai aquelas coisas ruins que tem na pessoa, ela, a partir dali, ela tem que se dedicar ao Senhor para que o Senhor habite nela. Porque senão, o que está no mundo vem, encontra vazio e traz mais 7 para infernizar a vida dela. Então vai ser pior. Irmãos, a palavra é bem clara. Dali, arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Irmãos, se nós não prepararmos o caminho do Senhor, nós só estamos cada vez mais nos afundando. É que tem pessoas que só vêm na igreja quando estão na extrema necessidade, quando não tem o que comer,
daí tem um irmão alcançando, daí tem o outro lá, daqui a pouco não tem mais nada, nem para beber e fumar. Daí acaba vindo para a igreja de novo chorar as pitangas. E o Senhor é tão bom, mas tão bom que Ele perdoa. E nós que estamos à frente desse trabalho como pastor, nós temos para apacentar, nós temos para ensinar, para levar a palavra do Senhor. E muitas vezes as pessoas não respeitam isso, acham que aquele ali é a obrigação dele fazer isso. Irmãos, vamos respeitar a casa do Pai, vamos guardar o nosso pé quando entrarmos. Nós temos que vir para ser grato, agradecer ao Senhor, porque antes mesmo de nós pedirmos, o Senhor já sabe o que está no nosso coração. Então, que nem o Senhor fala aqui, ó, o que está lá no inconsciente e no consciente, o Senhor já sabe. Antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, toda casa de oração, ela é casa do Pai. Então não existe uma igreja com mais poder do que a outra. Não existe um pastor com mais poder do que o outro. Não existe um irmão com mais poder do que aquele outro. Porque o Senhor dá os seus dons a todos. Mas aquele que sabe amar o Senhor e fazer o bem sem acepção de pessoa, esse sim o Senhor dá mais. O Senhor não tira, o Senhor acrescenta. Mas aquele que não valoriza, ele vai ter que prestar conta por que ele não fez mais do que o Senhor deu para ele. Lembre dos talentos? Aquele outro lá que recebeu pouco, escondeu debaixo da terra, e quando veio o Senhor, ele disse assim, ó, eu sei que o Senhor é uma pessoa brava, então eu peguei e escondi. O miserável ficou pior do que ele estava. Os outros começaram a dar 5, dar 10, 10, dar 20, assim foi. Então nós temos que acrescentar os nossos talentos diários diante do Senhor e pedir sabedoria, pedir discernimento. Amém? Amém. Aleluia. Quando nós estamos na presença do Pai, o Senhor nos ama pelo que nós somos. Aqui no João, capítulo 1, no versículo 23, nós estávamos falando no começo ali. E João lhes disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Fazei um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados faziam parte dos fariseus. E perguntaram-lhe ainda, então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós já está quem vós não conheceis. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No 29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual disse, depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim, por isso batizo com água. Então assim, hoje nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo, coisa que antes somente os apóstolos, os reis, os profetas tinham. Mas o Senhor, quando subiu aos céus, ele disse, não vou deixar vocês órfãos, deixo com vocês o Espírito Santo da verdade, e ele vos fará lembrar do que eu tenho falado. Então, se nós pecarmos, pecado não existe pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Quem não quer trabalhar está pecando, e quem está acobertando seus filhos em casa, suas filhas, estão acobertando em pecado. Estão pecando junto, estão ainda piorando a situação. Ensina o teu filho a trabalhar, ensina o teu filho a dar valor no que ele está comendo.
ensina ele a respeitar as pessoas na rua, ensina a respeitar os professores, as autoridades que estão na rua, civis e militares, as eclesiásticas dentro das suas igrejas. Por quê? Isso nós vamos prestar conta diante do Senhor. Lembra o que aconteceu já com o rei que estava lá orando, intercedendo, mas Ezequias não se deu por prazer, acabou botando a família toda a se perder. Então nós temos que ter cuidado com a nossa casa, com a nossa família, porque no momento que nós não ensinarmos os nossos filhos a honrar, a caminhar no caminho certo e no arrependimento, nós vamos estar pecando. Amém? Continuando aqui, João testemunhou dizendo: vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu de fato vi e testifico que esse é o Filho de Deus. Aleluia. Então assim, irmãos, ó, hoje nós temos a oportunidade de confessar e de aceitar o Senhor Jesus e viver para Ele. Mas quando nós fizermos um propósito, nós devemos permanecer no propósito. Não é só vir na casa do Pai quando está com dor de dente, quando está com dor nas costas, quando está com dor nas pernas, com dor no dedinho, no dedão. Daí eu vou lá na igreja. Ei, Jesus está aqui, é fato. A vinda do Senhor é certa, e de uma hora para outra. E nós todos temos um tempo de vida. A gente não vai antes, mas naquele dia que o Senhor chamar, o que nós fizemos para apresentar diante dele? Então nós temos que ter obras boas, nós temos que fazer a obra do Senhor, levar o ídolo do Senhor com sabedoria, para que quando chegarmos na presença do Senhor, Ele vai nos perguntar, nós vamos ter que falar com a nossa boca: o que tu fez por mim? Aí nós temos que apresentar tudo aquilo que nós fizermos, já querendo ganhar galardão, aqui nós ganhamos. Nós temos que entesourar tesouros no céu, fazer o bem, o melhor e o maior possível, e ensinar a nossa família que tem que trabalhar. Vocês viram lá em Provérbios 21, 25, que o preguiçoso, ele morre tentando trabalhar, ele não quer saber de trabalhar, morre, mas não quer trabalhar. Tá? Muitas vezes a pessoa chama a pessoa para vir, para aceitar Jesus, e chega para esse assim, irmãos da igreja: ei, repete comigo, eu aceito o Senhor Jesus, o Senhor Salvador, aceito. Tu quer largar então tudo que é do mundo? Sim, eu quero largar. Então a partir de agora tu vai largar a bebida e o cigarro. Não, a bebida e o cigarro eu não largo. Não, a bebida e o cigarro você não larga. Ele quer largar as duas coisas, mas largar de beber e largar tudo e vir trabalhar, ele não quer. Então ele morre desejando trabalhar. Irmãos, isso não é ironia que eu estou falando. Isto é pecado. Nós temos que honrar a nossa casa, nós temos que ajudar nossos pais, porque foi eles que nos colocaram no mundo, eles procuraram nos dar uma boa educação, eles estão repartindo o que eles têm, o suor deles para conosco. Então nós temos que honrar, para que quando nós casarmos, não saímos criança para adotar mais uma mãe, porque tem muitos que saem debaixo da saia da mãe e acabam adotando a esposa como mãe. E muitas vezes são covardes, batem nas mães, nas suas mulheres, batem nos seus filhos, se achando que são o máximo. E não é por aí. Aleluia. Irmãos, vamos levar a sério. Tem muitas pessoas por aí que estão brincando de ser crente. E muitas aí estão com
com a igreja virando berçário. Muitas pessoas estão não vindo à igreja, não estão tendo respeito, estão nos seus celulares, estão conversando, estão trocando ideia, trocando receita dentro da igreja, falando de moda. Não estão nem aí as crianças brincando, correndo, passando na frente, interrompendo a administração. Ei, pastores, vamos começar a levar a sério, vamos pregar o arrependimento, porque o reino do Senhor está vindo, e ele é certo, e a gente não sabe a hora. Jesus mesmo, interrogado pelos seus apóstolos, perguntaram para ele: ei, mestre, quando vai ser a vinda do Senhor? Se eu não sei, somente o Pai sabe. Então, ele mesmo disse: quando eu vi esse que está vindo aqui, ou vindo lá, não dê ouvidos a isso. Olha o que está acontecendo. A pobreza que está na rua desse mundo. E o Senhor diz: vão ouvir rumores de guerras, mas ainda não será o fim. Então vamos aproveitar enquanto estivermos com vida. Vamos ganhar as pessoas para trazer para dentro da igreja, porque as pessoas que estão na igreja que trazem mais pessoas. Nós, pastores, estamos aqui para pastorear e mostrar o caminho do Senhor, o arrependimento. Devemos nos arrepender, porque sem arrependimento, se confessarmos nossos pecados, nós só vamos estar cada vez mais nos afundando. E para o Senhor ficar no nosso barco, nós temos que nos arrepender. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Quando nós estamos com a falta do Senhor, o Senhor nos ensina. Quer falar comigo? Entra no teu quarto em secreto me busca, em secreto eu te ouvirei. Então nós devemos entrar no nosso quarto. E outra coisa, cada vez que nós formos, dizer assim, já que estamos falando em casais, cada vez que vocês forem entregar o dia, vamos os dois. Que no momento que um ficar e o outro for entregado, estão dando brecha para o inimigo entrar. Porque daí ele vai usar aquilo diante do Senhor e vai mostrar, e vai apontar. Não está havendo concordância no casal. Daí um entrega uma hora, o outro entrega depois. Quando for entregar o dia, entreguem junto. Quando for consagrar o dia, consagrem junto. Para que aquela oração de vocês atinja o coração do Senhor. Porque esse negócio de um entregar numa hora, o outro entregar no outro e consagrar também, está deixando brecha para o inimigo. E é bíblico. Pode procurar na Bíblia, é bíblico. Então assim, tudo que nós fizermos devemos ser em concordância. Quando nós casamos, o que a gente diz? Te honrarei na pobreza, na riqueza, em tudo. E quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós fizemos um propósito de nos arrepender e ser leal e fiel ao Senhor. Quando nós quebramos esse mandamento do Senhor, nós não demos mais atenção naquilo que o propósito que a gente fez, o teu dinheiro vai virar em remédio, vai virar em gasto disso, em gasto daquilo, porque tu simplesmente abandonou o que tu prometeu, porque o Senhor está no céu. Lembra o que diz a oração do Senhor: Pai nosso que estais no céu. Então ele está no céu e nós estamos aqui. Quando nós fizemos o propósito, nós devemos honrar ao Senhor. Amém? Então a igreja até aqui o Senhor me trouxe. Então o que eu quero trazer para a igreja é que nós devemos pregar o arrependimento e mostrar para os nossos irmãos o que é o verdadeiro arrependimento, porque os apóstolos, todos eles foram, e os profetas, tiveram as suas mortes, perseguição, porque pregaram o arrependimento. Aleluia. Então, irmãos, se nós não fizermos isso, o que adianta a gente dizer que é cristão, se nós não temos noção sempre sobre o exemplo? O que o Senhor fala lá em João 16, 33, neste mundo 3 aflições. Tendes coragem, eu venci o mundo. E como eu disse, o Senhor prefere uma igreja vazia do que uma igreja com hipócrita, com um culto falso. Então ele prefere estar com ela vazia,
Eu fico feliz pelas pessoas que aqui congregam, que muitas vezes a gente está com a igreja lotada, mas tem pessoas só brincando no celular, pessoas trocando receita, falando do Pinterest, falando do vestido, como é que pode botar na menina, o calçado pode botar no menino. Outra coisa, tem pessoas que botam as criancinhas desse tamanho assim, ó, aí veste que nem homenzinho feito. Criança é criança, adolescente é adolescente. Ensina ele o caminho da verdade. Mas não precisa estar botando investimento, porque não é investimento que vai ganhar a confiança do Senhor. Nós vamos alcançar a confiança do Senhor no nosso joelho, que pais de joelho e filhos mantêm em pé. Quando tiver um pai e uma mãe de joelho orando, seus filhos vão estar debaixo da graça do Senhor. Então, honre seus pais, que no momento que eles se forem, vocês estão por conta. Amém? Amém. Então, quero entregar essa oração e dizer assim, ó, para nós continuar, para não termos o perigo de perdermos a graça.